nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Hoje nós vamos entrevistar a bióloga Ana Hort no nosso episódio número 6. Mas antes de convidá-la, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cultura oceânica, que tem tudo a ver com a proposta desse projeto. E você já vai descobrir o porquê. Cultura oceânica é um movimento internacional com o objetivo de compreender e estudar os porquês da preservação e manejo sustentável do oceano. Trata-se de restaurar a conexão primordial da espécie humana com o manancial de sua origem biológica. A cultura oceânica é sobre cativar as pessoas para que se reconectem com o oceano e que essa relação seja baseada em conhecimento de qualidade, que reúne a acessibilidade no entendimento do valor da diversidade ecossistêmica e cultural, e, como consequência, na mudança de comportamento em relação aos oceanos. Conhecer e entender a influência do oceano em nossas vidas e nossa influência no impacto que ações e práticas antropogênicas no oceano é a essência da cultura oceânica. E é por isso que eu repito, a proposta desse projeto tem tudo a ver com cultura oceânica. Nós estamos aqui apresentando as experiências de mulheres, experiências únicas dessas mulheres que ficam no mar por várias semanas, atrás de borrifos, tentando observar nadadeiras caudais para poder proteger e conservar esses animais fantásticos que são os cetáceos, as baleias e os golfinhos. Então o podcast ele vem traduzir experiências que acontecem lá no meio do oceano e tornar acessível para quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais sobre como nós podemos conservar o ambiente marinho, essas espécies de baleias e golfinhos. E agora, então, eu quero convidar a Ana para se apresentar para vocês, o nosso público. Olá, sou a Ana, que bom ter contigo novamente, Cláudia. Eu, que posso dizer, tirei Ciências do Mar na Universidade de Alicante e eu estudei também na Universidade dos Açores e na USP. E ultimamente estou a trabalhar de observadora de mamíferos marinhos em projetos principalmente de sísmica. E conta pra gente como é que foi o início da sua carreira e como é que você se tornou, então, observadora de mamíferos marinhos na indústria de energia. Pois, foi assim, eu comecei a trabalhar a bordo como observadora das pescas. E enquanto conhecia colegas, me iam falando do MMO, comecei a pesquisar e depois de recomendações de amigos tirei as formações de MMO. Aos poucos meses de tirar as formações, já consegui o primeiro embarque de MMO. De fato, não demorou muito, acho que foi tipo aos 3 ou 4 meses. E foi isso, desde que comecei a trabalhar de MMO na indústria da sísmica, ao início tenho de dizer que foi mais complicado começar, porque é sempre a mesma coisa, sempre querem pessoal experimentado, mas não tens a oportunidade de trabalhar, então ao início é complicado. Mas é isso, uma vez comecei, já é não parar, não parar de trabalhar. Ah, essa é uma dica super legal, né? Sobre a gente ter persistência, não achar que porque conseguiu um embarque
que vai conseguir vários outros logo em seguida, né? A gente tem que realmente persistir a cada embarque, a cada projeto e também fazer direito embarcado, porque é isso que vai montar o seu currículo, que as pessoas vão poder te indicar, fazer, não, a Ana, ela trabalha direitinho, ela acorda, ela está sempre pontual, ela sabe conversar, ela tem bom senso na hora de tomar as decisões, né? É muito importante porque às vezes a gente acha, não, fiz um embarque, agora eu estou dentro da network. E não é assim, porque é Não é uma nada. área bem competitiva, né? Então, além de investir nos cursos, além de investir na sua formação, você tem que investir tempo para estar sempre em contato com as agências que empregam, né, os observadores de bordo. Sim, E isso dessa, é muito, é muito importante isso também, porque pode haver um projeto, mas se tu não estás nessa ou eles não se lembram de ti, pois pode não acontecer que termines por trabalhar. Então também é isso, é importante estar em contato tanto com os colegas, porque eu já muitos trabalhos que arranjo é por causa de colegas. Tenho trabalhado com meus, a gente se tem dado muito bem e quando a empresa às vezes pede para formar uma equipa, então são os colegas que tentam fazer uma equipa como o pessoal que já trabalharam e trabalharam bem. olha, isso é muito legal de falar, Ana, É, que ótima é. dica. Como é importante o trabalho de equipe quando a gente está no navio, né? Não só durante aquele projeto, mas também para você poder estar voltando a trabalhar com aquela equipe em outras oportunidades. Isso é muito legal de ser falado, né? Sim, porque ten en conta que além de facer o teu traballo direitinho, si eres bom no teu traballo, para máis além estás nun barco, estás fechado e estás a conviver como o pessoal. Entón, mellor xa traballar como unha equipa que xa coñeces, que te das ben, que sabes como eles traballan, como tú traballas con eles, sempre é un ponto de máis. Sem dúvida, o trabalho de equipe ele é muito fundamental quando a gente está embarcada. Falando então do trabalho de equipe, porque a gente se conheceu assim, né? Foi o meu Foi. primeiro embarque internacional, foi o seu primeiro embarque como observadora de mamífero marinho, atividade sísmica. Conta um pouco para a gente como é que foi esse primeiro embarque, porque a Moniquinha, no episódio dela, contou um pouco, falou sobre os primeiros embarques ficam super marcados na nossa memória. Você concorda? E por quê? Sim, acho que está totalmente certa. O meu primeiro embarque de MMO foi um bocadinho louco, porque eu ia para 4 semanas, mas apanhei a época do Covid. Então, terminei por ficar 4 meses porque não podíamos sair do barco. Mas, bom, mais do que sair, não podiam vir os colegas para fazer a troca porque os seus países estavam fechados. Então, imagina, o meu primeiro embarque de MMO, não fazia ideia nada do trabalho, era para ser 4 semanas, bom, 4 meses. O bom foi que deu para aprender muito bem como é o trabalho de MMO e como é que se trabalha nesta indústria, porque como já te falei, eu tinha trabalhado mais nas pescas, que é muito diferente. E então os protocolos que se seguem cá, a metodologia de trabalho, é tudo diferente. Então foi um training muito intenso, que a verdade, afinal, agradeço, porque foi isso, foi aprender a trabalhar neste trabalho. E para máis E além,
vocês depois vieram para o nosso navio, então já tive mais duas professoras. No total, tinha 3 formadoras. Muito legal, foi muito importante para a gente também ter saído um pouco do navio, encontrado vocês. Foi uma experiência bem interessante. Agora, pensando nessa tua experiência com os barcos de pesca, você acha que te ajudou e por quê? Sim, claro que sim, pero para já sabia o que era estar num barco. Trabalhar num barco, ficar isolada, fazer o teu trabalho, porque não tens mais ninguém. Além, no barco das pescas só está o observador. Não é como na sísmica, que tem uma equipa de várias pessoas. Então eu acho que foi um bom início para começar neste tipo de trabalho. O trabalho, teño de dizer que é bué de diferente nas pescas do que na sísmica, porque nas pescas traballase máis como os animais perto de ti, dá para mexer neles, para tens de os pesar, os medir, dá para identificar mesmo aquí perto. E cando traballo de observadora de mamíferos mariños é diferente, porque a identificación é a través do comportamento ou fotografías ou máis visual, mas o animal está longe de nós. Então é iso, são traballos totalmente diferentes, gosto dos dois, e ajuda-me a fazer o outro também. Que legal, deve ser bem enriquecedor ter essas duas experiências. Ana, agora que a gente já conheceu um pouquinho da sua história, que você começou o seu trabalho como observadora em barco de pesca e agora vem trabalhando desde 2020, quando a gente se conheceu, como MMO e operadora, né, de monitoramento passivo acústico. Quer dizer, são 3 anos pelo menos de mar aí direto, já tem uma boa experiência. Divide com a gente alguma história que possa ajudar mulheres e ambientalistas a se imporem melhor nesse ambiente que ainda é tão majoritariamente masculino. Pois, eu acho que como mulheres é certo que sabemos todos que neste traballo principalmente os traballadores são homens, então mulheres não são muitas. Ultimamente, nos últimos tempos, cada vez tem mais mulheres. E o que eu recomendaria ou diria para as mulheres nesta indústria é tipo de falar coisas certas. Quer dizer, há muitas vezes que se ouvem comentários machistas, com certeza, todas nós temos ouvido comentários machistas, e eu acho que o importante ao detectar esse comportamento ou esse comentário é tratar diretamente com a pessoa, fazer saber a essa pessoa o tipo de comentário que fez, que se calhar a gente não gostou, porque muitas das vezes este tipo de comentários são feitos tipo na brincadeira entre o outro pessoal da tripulação e eles não dão nada de importância, mas são realmente importantes. Já me aconteceu uma vez, estávamos lá numa messroom e tinha várias pessoas, homens, e eu sozinha, porque era nas pescas, e houve um comentário qualquer machista, e eu, epa, então o que falaste? E ele ficou, não, falei isto. Eu, não, mas isso não é assim, ou qualquer coisa, ou di a minha opinião. Então o senhor já ficou um bocadinho avergonhado, porque não esperava que ninguém
ia dizer nenhuma coisa, porque de fato, quando ele fez o comentário, os colegas começaram a rir. E eu, epa, isto não é assim. Então, eu acho que é muito importante, ao detectar esses comentários, trabalhar diretamente neles. Concordo totalmente, Ana. Eu acho que isso é muito importante, a gente não deixar rolar. Ouvi um Isso, comentário machista, você reage, porque o machismo, ele também acontece pela falta de reação das mulheres. Quer dizer, é um círculo vicioso do comentário machista, a mulher que se sente diminuída, aí o machista vai lá, se sente engrandecido, faz mais um comentário e vai detonando a autoestima da mulher. Então, na medida que a gente reage no momento, primeiro tem o elemento surpresa, que o exatamente. machista não está à espera de uma reação. E segundo, que ele vai pensar duas vezes no próximo comentário machista que ele pensar em fazer. E eu Uhum. acho que, em terceiro, que é o mais importante, é a coisa mesmo do territorialismo. Ó, eu sou mulher, eu estou neste espaço, eu sou profissional e tem que ser respeitada como profissional. Se vocês querem ter comentários machistas quando não tem outra mulher a bordo, ok, mas na minha presença não é ok. E eu vou reagir. Eu acho que isso é muito importante, que a gente coloque, não aceite brincadeiras. Já passou essa fase de aceitar brincadeiras. Agora é o momento de reagir, denunciar e exigir a mudança de comportamento. Agora, pensando na parte boa, conta pra gente uma experiência ou a experiência mais emocionante como observadora de mamíferos marinhos. Pois, como observadora de mamíferos marinhos, todas as experiências são boas. Sempre que vou embarcar, sempre estou cheia de ilusão, porque é sempre um novo projeto, novo barco, novos colegas. Então sempre estou à espera. Mas não sei se será porque foi o meu primeiro embarque de MMO, no que a gente se conheceu. Mas eu me lembro que lá tivemos um avistamento para caraça. Lembro-me que começamos o serviço logo de manhã e que de fato estava ainda a Spam Operator lá porque estávamos a fazer o update do como foi o seu turno e de repente começamos a ver pacharada, animais, splash, o que é isso, o que é isso? Começamos já a ver corpos, mas epa, uma bicheirada por todos os lados, claro. Paramos a operação, o party chief subiu, que é isso, que é isso, porque están parando. Pois, teña todos os bichos cá perto, a menos de 500 metros, que era o que establecían as guidelines. E lembro-me que foi super longo, não me lembro o tempo, mas foi muito, muito longo. E depois, que máis experiencias? Tive agora uma muito, bom, fiz porque foi diferente, porque agora terminei num embarque com a Camila também, e foi um projeto de construção. Eu nunca tinha trabalhado em construção. Então, eu gostei porque era diferente. Nunca tinha conhecido essa parte da sísmica. Então, gostei muito. Ai, muito legal. Gente, eu preciso falar isso, que a Ana embarcou com a Camila e a Dayana. Quer dizer, três entrevistadas do podcast embarcaram juntas. E eu fiquei morrendo de inveja. Eu queria muito estar junto, mas quem sabe um dia isso acontece. Agora, voltando para essa experiência que você contou, eu me lembro, a gente ficou eu, você, Camila e Lilian fazendo a Isso também. observação
Foi muito legal. Foi a observação mais longa que eu tive naquele projeto. E foi um Uhum. projeto também complicado, né? Porque foi a época da Covid, a gente entrou para ficar um determinado tempo e aí já não tinha mais data de volta para casa. O seu navio, né, que eu e a Camila embarcamos somente 2 semanas, mas o navio que você e a Lilian estavam era muito melhor do que o nosso. E aí eu queria ficar no navio de qualquer jeito. Não queria voltar para o meu navio, torcendo para o navio ter todos os problemas no porto para continuar lá no navio com vocês. Mas foi muita história esse embarque, realmente foi. E foi a primeira vez que eu trabalhei com chineses também, que é uma cultura muito diferente do que eu estava acostumada, sempre trabalhando mais com europeus. E essa é uma parte que eu acho que também é muito legal do trabalho offshore, né? Essa experiência multicultural, multidisciplinar, troca de conhecimento o tempo todo, né? Mesmo que seja fora da área profissional, a gente está trocando conhecimento, porque a gente senta para comer junto, a gente fala das nossas vidas e ali cada um está falando do seu background, né? Isso é muito interessante nesse trabalho offshore. Pois é, eu concordo totalmente contigo, além que eu costumo falar um bocadinho, bastante, e então eu é terminar o meu turno e já vou visitar os colegas, vou para a Mesbro, falar com o pessoal, depois vou para a Ponte, bater o papo, vou para os mecânicos, estou sempre a falar com o pessoal, a perguntar como é no seu país, como é a sua vida, blá blá blá. E é uma coisa que eu realmente gosto muito, esta interação cultural. Eu adoro isso mesmo. Muito legal, eu também gosto muito dessa parte da socialização. E agora que eu tenho trabalhado muito no Mar do Norte, engraçado que eu tenho reencontrado as pessoas. Então, assim, agora a Sério? gente se despede assim, see you around, porque não é uma coisa assim, ah, que bom ter te conhecido, vamos se conectar, né? É uma coisa mais assim, quem sabe no próximo projeto a gente se encontra. E isso é muito legal também, de reencontrar as pessoas, né? Por exemplo, eu trabalhei como MMO líder com um MMO que eu tinha embarcado junto. Na época eu era PAN e ele era MMO, mas a gente trabalhava no mesmo turno, porque era PAN 24 horas. E nesse embarque a gente teve uma super afinidade. Eu não tomava nenhuma decisão sem conversar com ele. E aí, quando eu fui embarcar agora como líder, ele era da minha equipe. Primeiro eu fiquei muito feliz de tê-lo na minha equipe, porque eu sabia da responsabilidade e seriedade dele, uma pessoa super zen também. E também porque tem isso, é tão legal a gente reencontrar as pessoas no mar, né? Exatamente. Isso, me aconteceu isso com a Camila no último embarque. Quando a gente recebeu a lista de e-mail, tipo como os colegas da equipe, Camila, e eu, epa, Camila! Então, quando a encontrei, fiquei super contente. Já conhecia mais uma pessoa. De fato, já embarquei como um colega meu. E então já éramos dois, mas a Camila, que já os conhecia os três. Então, quando já conheces, já vais trabalhar com uma pessoa que já conheces, é tudo muito mais simples. Facilita. E agora a Camila foi embarcar com outro grande amigo meu, o Zeldon, que o Aham. primeiro embarque da vida dele aconteceu em 2007 comigo, eu treinei ele em 2007. Ele veio se tornar MMO internacional antes de mim, e a gente se reencontrou no mar. E a gente é super amigo, ele já veio me visitar, dormiu aqui em casa e tal. E agora a Camila foi embarcar com ele.
Aí pronto, já mandei mensagem. Ai, a Cami é o máximo, não sei o quê. Mandei mensagem para a Cami. Ai, o Zeldon é o máximo. Então é muito legal também essa corrente que a gente faz, né? Que a gente, quando vai embarcar com alguém que já conhece, que é amigo de um amigo, também dá um certo alívio. Ai, que bom, que é uma pessoa legal. Porque o trabalho de equipe, ele é muito importante, né, para gente que está tanto tempo embarcada. Pois, traballo en equipe e, para máis além, é o convivio, que é aínda máis importante, diría eu, do que o propio traballo, porque tanto tempo a bordo juntos, entón, se já sabes que vas traballar como unha persoa que se o teu amigo dase ben con esa persoa é porque tú vas darte ben. Entón, ya ficas máis tranquilo. Aconteceu iso como a Dai tamén. Como a Dai xa tiña embarcado con máis unha amiga e entón já nos falaran que ia ser espectacular. E de fato o é. Muito legal. E falando agora então das coisas boas de trabalhar no mar, conta pra gente quem é o seu mamífero marinho favorito e por quê? Pois, pergunta difícil porque non sabría cual responder, porque diría que non teño un mamífero mariño favorito. Gosto de ver os animais todos selvaxes na natureza, gosto tamén moito de ver o peixe, o peixiño, tanto como os animais maiores, como os golfiños, baleias. Cualquier animal eu gosto de ver na vida selvaxe. Mas assim, então pensando na sua experiência, de todos que você já viu, tem algum assim que tenha sido uau? Além dessa observação que a gente fez junta, que foi muito longa, que a gente parou a atividade, estávamos às 4, foi muito legal. Mas assim, em termos do bicho, algum bicho assim que tenha feito você estremecer, coração bater, vontade de chorar, gritar, sei lá? Buf, continuamente quando traballo nas pescas e ves tudo o bycatch que aparece. Mas quanto ao peixe, a primeira vez que vi um Marvin fiquei, uau, super grande, super grande. Também vi uma manta enorme que também fiquei mesmo louca, mesmo louca. Elas são lindas, é. Esses dois aí que você falou, muito legal. Uau. E de golfinho e baleia, não tem nenhum assim que você, esse é o que eu acho mais fofinho, mais bonito, mais? Não? Ah, gosto de ver todos, diria eu. Lá Lembra que a gente via muita tartaruga marinha também naquele projeto? Foi muito legal. e de fato, depois estive em projetos mais tarde que não sei que se acontecia com as tartarugas, que eu estava a ver as tartarugas quase sempre. Com mau tempo, aparecia uma tartaruga e os colegas, como que como conseguiste ver uma tartaruga com este tempo e tal? Sí, mas as tartarugas tamén são super lindas. De fato, desde neste proxecto no Mediterráneo estaba, a ponte estaba 16 metros, acho eu, e estuvo a ver un lixo se mexer. E eu, vou ver ese lixo, como os binóculos. Tiro os binóculos e era unha tartaruga tipo como a mão, que são 5 ou 10 centímetros. Epa, unha super baby que nunca tiña visto un baby de tartaruga, super pequenina, que sen binóculos non daba para reparar que era unha tartaruga tão pequenina ela. Entón, conseguimos parar a operación, porque estaba moito perto do barco. E espero que a xente salvara a tartaruga. Eu espero também. Que fofo. Eu nunca vi tartaruga tão pequenininha dentro d'água assim. Dando continuidade, então, conta pra gente o que o mar representa para você. O mar, tranquilidade, calma, tudo para, tranquilo, teño tempo para min, facer tudo con calma,
quando chego cá em terra, quando estou em terra, apanho o ritmo do pessoal. É sempre as corridas, sempre rápido, quase não tenho tempo. O carro aqui a um lado, depois vas ao outro sítio. Então, estou em terra 2 semanas e já quero voltar ao mar para estar em calma, ter tempo para mim e tranquilidade. Ai, que legal, é isso mesmo, né? Parece que no mar a gente tem mais tempo para as coisas, né? Essa sensação de tranquilidade, eu acho. Sim, e também como a gente não se tem de deslocar ao escritório, que tens de subir a ponte, tipo 3 ou 4 andares, então poupas o tempo de ir ao escritório, de pegar o carro e tal. Então é maravilha. É um trabalho. Tem que ter o perfil, né? Mas eu me lembro a primeira vez que eu embarquei, as primeiras vezes, eu falando para o meu pai, eu era bem novinha, né? E aí eu falando para o meu pai, pai, imagina, eu acordo, subo as escadas e estou no escritório. É isso. É muito prático. Eu saio do navio, acabou o trabalho, estou de férias. Quer dizer, isso também é muito legal. Pois é, eu o que tenho de fazer antes de começar o serviço, eu vou para a academia, porque se acordo e vou já para o trabalho ou vou tomar pequeno almoço, ainda não acordei. Então eu acordo, vou para a academia, então depois já me arrumo, tomo um pequeno almoço e depois já vou para a ponte, para o trabalho. Ai, muito boa essa rotina, né? Eu gosto muito da rotina a bordo e eu percebo que as pessoas que conseguem ter essa disciplina, como você está falando, né? Acorda, vai malhar, tem o seu pequeno almoço, pá. Então você já tem uma rotina que você sabe que você vai estar com energia na hora certa, você tem o seu tempo de acordar. Eu acho isso muito importante. Eu vejo que é um diferencial daquelas pessoas que não fazem exercício, que não com o tempo elas vão ficando cada vez mais preguiçosas. Para mim, se exercitar é fundamental. A bordo, em terra também, mas a bordo a necessidade ela é mais forte, eu acho. Pois é. Eu gosto disso, ir para a academia e depois, quando estamos lá no barco, gosto muito ter como os colegas para ver um filme juntos. Muitas vezes, isso já depende dos turnos, mas muitas vezes antes de ir dormir, depois do jantar, vemos um filme e é também uma boa forma de socializar com os colegas, ter um tempo juntinhos. Então, as rotinas a bordo eu gosto. Depois há um dia que combinamos como uma colega que já estive, ok, vamos pôr a máscara na cabeça e tal. Preparamos a máscara, vamos para a sauna. Então, Ah, eu essas também coisinhas. adoro. Sempre tem o meu dia de beleza, né? É Eu acho que é isso. super importante. É, Exato, porque a gente fica muito tempo a bordo, né? Então a gente é. tem que se cuidar, a gente tem que se manter bem durante esse tempo, né? A gente está trabalhando, mas a gente está vivendo também. E essa coisa que você falou, fazer um social. Eu adoro também essa parte de assistir filmes, porque acabo assistindo coisas que provavelmente eu não escolheria. Então você abre a cabeça até nesse sentido também, né? Uhum. Ana, assim, uma pergunta que eu faço para todo mundo é sobre música, né? Porque a gente, memó, a gente fica lá olhando para o horizonte em busca das pistas visuais dos animais e provavelmente ouvindo música. Tem alguma música que você gosta de ouvir quando você está no mar ou que te lembre o mar quando você está em terra? Uma música especial para a gente colocar depois na nossa playlist do podcast Olhos no Mar? Pois eu tenho uma música que descobri há pouco tempo. E é uma música que gosto, mas gosto só por causa do som, não é por causa da letra, porque é uma música muito tola. Mas quando eu estou um bocadinho naquela, um bocadinho down, ponho essa música ao play
e deve estar sempre muito forte, então já fico contente. É só pelo ritmo da música. Mas quando estou lá no turno, gosto muito de ouvir os podcasts, de tudo, de história, de natureza, entrevistas, qualquer coisa. Foi o meu descobrimento do ano, os podcasts. Eu adoro um podcast também, quando eu tô lá na cabine de comando. É bem legal, porque você está recebendo a informação e você está ali trabalhando. Viu? Ouvintes, por favor, ouçam o nosso podcast Olhos no Mar com os olhos no mar, né? E Ana, então aqui para encerrar essa entrevista super legal, muito obrigada pela sua presença. Eu queria te pedir assim, se você tem uma sugestão, uma dica, uma mensagem para passar aí para nossa comunidade. Eu diria a todo pessoal que esteja interessado neste mundo, neste trabalho, que o tente descobrir, que tire as formações necessárias. A verdade é que são muitas, porque temos muitas formações de segurança, depois as próprias do nosso trabalho, mas se uma pessoa realmente está interessada em trabalhar no mar, eu animo que o faça, porque para já eu estou a curtir muito deste trabalho e desta vida. E ver os animais no seu meio selvagem é espetacular. Isso aí, pessoal, ó, se você tem esse sonho de se tornar uma observadora de mamífero marinho, tem que estar preparado, tem que ter todas as formações e com essa energia aí que a Ana está falando, de estar com a disposição para trabalhar, para se comunicar, para socializar, para aprender, porque assim o trabalho ele é melhor e fica muito mais divertido, né? É super importante estar bem disposto para este trabalho, porque eu acho que é muito importante conseguir viver neste ambiente. Há pessoal que é muito bom no seu trabalho, mas depois lá a bordo não consegue viver, porque também não é simples, estás longe da família, dos amigos, da tua terra, dos feriados, de qualquer atividade. Então, tens de fazer coisas lá a bordo para ficar bem, acho eu. Isso aí, aproveitar da melhor forma possível o que aquele ambiente ali oferece, já que a gente está exatamente como você falou, fora do nosso ambiente, né? Então, e é por um bom tempo. Muito bem, muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui, falando diretamente de Portugal para Espanha. E agora a gente vai colocar uma nova rota na nossa bússola e fiquem ligados que mês que vem tem mais. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com a parceria das observadoras de mamíferos marinhos e da designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, todo dia 23 tem episódio novo no mar.